hoje, eu queria te convidar primeiro para tu pegar a tua Bíblia e abrir no livro de Jonas, tá? Vamos abrir no livro de Jonas, capítulo 1. Eu vou convidar o irmão Gabriel para estar lendo. Gabriel, você vai ler do 1 até o 12, tá bom? Dá só um minutinho para os irmãos acharem o livro de Jonas. É um livro bem pequenininho, meus irmãos. Fica mais ou menos ali no meio da Bíblia, tá? Vamos só esperar um pouquinho os irmãos acharem, amém? Pronto. Espero que todos tenham encontrado, tá? Vamos lá, Gabriel, você pode ler, tá bom? Certo dia, o Senhor disse a Jonas: Filho, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope, e ali entrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou, a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento, e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão, e ali havia se deitado e caído no sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: Como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não nos deixe morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: Vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso, e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: Agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas. E adoro ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: Veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: Que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: Vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Isso, obrigado, Gabriel. Só para a gente enriquecer a leitura. Quem era Jonas? Jonas era um profeta que ele nasceu e cresceu numa região onde ele ouvia o tempo todo se falando dos ninivitas, onde era um povo mau, um povo cruel, sanguinário, que matava crianças, mulheres, sem pena e sem dó. Então, quando Deus colocou o propósito no coração de Jonas para que ele fosse para a cidade de Nínive, de imediato, o que o profeta Jonas pensou, meu irmão? Eu não vou. Olha que ousadia do profeta Jonas. Um homem cheio de dons e talentos que poderia ser usado nesse propósito que Deus colocou no coração dele. Mas ele assim não fez. O que Jonas fez? Ele simplesmente se dirigiu ao porto, pegou um navio sem destino. Ele só queria lá, no momento que ele foi embarcar, ele simplesmente queria ir para o lugar mais longe que tivesse. Quando ele foi comprar a passagem dele, eu imaginando a cena, né, da leitura. Quando ele foi lá comprar, né, no guichê, perguntou para ele: para onde você quer ir, homem? Ele simplesmente disse: eu quero ir para o lugar mais longe que eu possa ir. Por que ele queria ir para um lugar tão longe? Na cabeça de Jonas, do profeta Jonas, ele queria ir para o lugar mais longe que ele pudesse de Deus. E assim ele fez. Ele foi, era como se fosse mais ou menos ele estivesse aqui na Paraíba e vamos dizer que Deus determinou para ele ir para Nínive, que vamos dizer que fosse no sul do Brasil. E ele foi para o extremo norte, né? E ele terminou indo para a cidade de Tars, muito distante também. Quando ele decidiu desobedecer ao Senhor, fez a compra de sua passagem, embarcou e seguiu viagem. A gente para até aqui nesse momento da história de Jonas. Nós lemos o livro de Jonas, ok? Mas eu queria
fazer uma comparação com os meus irmãos. O seguinte fato. Nesta noite nós vamos ter dois personagens bíblicos. Nós já lemos sobre o profeta Jonas, tá? E como o tempo é um pouco curto, eu não vou ler a história do apóstolo Paulo, mas eu vou falar um pouco de Paulo. Só para a gente fazer o resumo do que a gente entendeu da vida do profeta Jonas. Ele foi um homem que recebeu um propósito do Senhor, que era o quê? Ir pregar na cidade de Nínive, onde ele não foi. Ele simplesmente, sem rumo, sem destino, se dirigiu à cidade de Tars. Ele foi um homem desobediente e também ele foi um homem sem propósito. Ele simplesmente caiu no mundo e foi sem destino para qualquer cidade, contanto que fosse longe do Senhor. Aí vamos lá, vamos entender o que o irmão Kleber quer comparar o profeta Jonas com o apóstolo Paulo. Paulo, ele vivenciou algo muito parecido com o que Jonas ele viveu. Só que em situações diferentes. Mas como, irmão Kleber? Da seguinte forma. Jonas, ele pegou um navio sem destino, mas ele foi na qualidade de passageiro. Ele foi lá, comprou passagem e embarcou. E o profeta e o apóstolo Paulo, irmão Kleber, como é que foi? Ele foi como prisioneiro. Ele foi como prisioneiro para a cidade, ele foi dirigido para Roma. Mas onde é que o senhor quer chegar com isso, irmão Kleber? Porque é o seguinte, meus irmãos. Eu consigo imaginar o profeta Jonas, ele entrando no barco muito amuado, com muita raiva, porque ele não aceitava que o Senhor tivesse misericórdia dos ninivitas. Mas já o apóstolo Paulo, não. Ele mesmo na qualidade de prisioneiro, sabe como é que ele foi, meus irmãos, para Roma? Na maior alegria. Como prisioneiro, irmão Kleber? Como prisioneiro. Sabe por quê? Porque ele tinha um propósito na vida dele totalmente diferente de Jonas. Ele tinha um desejo no coração dele de pregar para uma pessoa. E quem era essa pessoa? Quem? Lá em Roma? César, o imperador. Ele já saiu com esse desejo. E ele já saiu com tudo pronto na cabecinha dele. Quando ele embarcou no navio, mesmo na qualidade de prisioneiro, ele fez o contrário de Jonas. Vamos lá. Jonas, quando entrou no navio, ele simplesmente embarcou e se isolou. Ele não teve contato com mais ninguém. Ele simplesmente, paguei minha passagem, estou de boa, fiz minha parte e estou aqui quietinho. Paulo não. Paulo, ele fez contato com todos do navio. Ele fez contato com o capitão, com os próprios presos, com o pessoal marinheiro, com os embarcados, com todo mundo. Ele procurou entender o funcionamento das coisas, como poderia ajudar. Ele falava do amor de Deus para aquelas pessoas. Então a gente já consegue notar uma certa diferença entre o comportamento dos dois. Um viajou sem propósito algum e o outro na qualidade, isso é bom lembrar, na qualidade de passageiro e o outro na qualidade de prisioneiro. Olha só, imagina você embarcando nessas duas dimensões, tá? Aí vamos lá, vamos adiantar aqui. Quando Paulo ele entendeu que ele estava numa embarcação como prisioneiro e ao mesmo tempo ele conseguiu ver junto com a tripulação uma tempestade que estava por vir. Nesta mesma situação, viu? Jonas, na embarcação dele também sofreu uma tempestade. Duas tempestades. O que acontece? Quando Jonas vê a tempestade vindo, sabe o que ele faz? Ele vai lá para baixo do navio, onde guarda as malas, e foi, dormir. Ele caiu em sono pesado. E já Paulo não. Paulo foi, batalhar, foi ajudar com remo, com as cordas, para o barco não afundar. A tripulação que estava junto com o Jonas, eles entenderam que aquilo não era normal. Era alguma coisa sobrenatural, alguma coisa envolvendo algum Deus. Cada pessoa daquela tripulação, da embarcação do Jonas, começou a clamar ao seu Deus.
a Deus A, B, C e D, e nada foi resolvido. E eles começaram a entender que era o Deus de alguém que estava ali, mas eles não estavam vendo. Quando eles lembraram que tinha um passageiro dormindo lá embaixo, imediato, correndo, o capitão do navio foi lá e procurou saber quem era Jonas, o que ele estava fazendo ali, qual era o propósito dele. Só que ele não tinha um propósito ali, ele só queria fugir da presença do Senhor. Foi quando ele, no meio desse diálogo todo, Jonas, ele faz um contato, uma comunicação, ele ora ao Senhor, e o Senhor fala ao coração dele e diz que somente se Jonas for jogado ao mar, se ele for jogado ao mar, a tempestade irá cessar. Então ele imediatamente entendeu e disse à tripulação: para que a tempestade cesse e que todos fiquem bem e não haja mais dano ao navio, eu preciso ser jogado. Me joguem ao mar, que tudo ficará bem. E assim foi feito. Jonas foi jogado e a tempestade cessou. A gente para aqui um minuto com Jonas, tá? Do outro lado, a gente tem Paulo na tempestade. Só que olha uma pessoa quando tem uma cabeça voltada com um propósito no Senhor. A tempestade acontecendo, algumas pessoas da embarcação começaram a ficar com medo, começaram a entregar os pontos e não estar mais tampando buraco no navio, remando, apertando vela, fazendo essas coisas todas para salvar o navio. Simplesmente começaram a desistir. Paulo, na qualidade dele de preso, ele poderia estar murmurando, estar lá ter entregue os pontos, mas Paulo não fez isso. Paulo foi lá, motivou o pessoal e saiu: vamos lá, pessoal, vamos ter força, a gente vai sair dessa. Poucos pensam nisso. Quando Paulo, ele entende que se ele agir de uma forma diferente, agindo através do seu propósito, que é chegar, o foco maior dele é chegar ao seu destino final. Então, para isso, ele tem que se mexer. Então, a partir desse momento que Paulo, ele começa a lutar, ele começa a ajudar, ele começa a ganhar o respeito da embarcação. E eles começaram a entender uma coisa, ainda na embarcação do apóstolo Paulo, que precisavam se livrar de peso. E começaram a fazer, sabe o quê? A se desfazer de caixas, até mesmo de alguns tripulantes, que pulassem, que se jogassem. Mas para que a gente entenda como Paulo, desde o momento que ele embarcou no navio, ele dominava, ele entendia todo o funcionamento como se fosse um verdadeiro capitão. Ele fazia: não, espera aí, esse aqui não, esse aqui capitão não, esse capitão não, porque ele sabe de muito. Se jogar ele, o negócio desanda. Da mesma forma, foi quando pensaram em matar todos os presos. Olha o que é você ser bênção na vida de uma pessoa. Quando decidiram, na tripulação ainda, se desfazer, na tripulação do navio do apóstolo Paulo, quando decidiram se desfazer dos presos, o que é que se pensou? Se nós tivermos que nos desfazer dos presos, Paulo é um dos, vamos ter que tirar ele também, matar ele. E Paulo é bênção nessa embarcação, a gente não pode se desfazer de Paulo. Olha, a bênção já respingando nos outros. O que aconteceu? Não mataram, não se desfizeram de nenhum preso para não atingir Paulo. Onde é que eu quero chegar com isso? Nessa parte da mensagem. Que quando você, meu irmão, você verdadeiramente, você tem um propósito, você tem um coração voltado para o bem, para fazer as coisas que agradam ao Senhor, Deus te abençoa. E a bênção do Senhor, ela é tão grande, mas ela é tão grande que ela respinga em quem está perto de você. Você se transforma como se fosse uma árvore frondosa. Uma árvore que dá sombra e todos querem estar ao seu redor. E isso é bom. E isso é agradável aos olhos do Senhor. Falando um pouquinho aqui da outra embarcação, de Jonas, do profeta Jonas. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Jonas, ele, como eu falei no início, ele tinha todos os motivos para não gostar dos ninivitas e partir
contra a vontade do Senhor. A gente consegue entender porque ele teve motivos. Porque ele viu que era um povo sanguinário, pecador, que o pecado daquela cidade subiu nas narinas do Senhor. Tudo isso a gente consegue entender. Mas através desse estudo, o que eu consigo entender e gostaria de passar para vocês? É que nem sempre, por eu ter motivos, eu devo fazer aquilo. Ou simplesmente desistir. Desistir daquele irmão, desistir daquela pessoa. Não. Não é porque eu tenho motivos que eu devo desistir. Mas a gente pensa, motivo por motivo, o apóstolo Paulo também tinha. E mesmo assim, ele não desistiu não. Ele seguiu firme, continuou no caminho dele, que era chegar até Roma para pregar para o imperador César. Esse era o objetivo dele. Aí eu penso assim, será que só eu, o irmão Kleber, que tenho problemas, que tenho dificuldades, que tenho atropelos, que tenho pedras no meu caminho? Às vezes eu penso que só sou eu. Mas quando Deus fala no meu ouvido, fala no meu coração, é que eu desperto e digo, epa, não só sou eu. Vamos pegar essa pedra, vamos, bota ela de lado, bota ela para o outro. Se não conseguir colocar, que ela é pesada demais, deixa ela aqui, segue, depois você volta para pegar e resolver qual seja o motivo dessa pedra. Mas motivo nenhum pode te fazer desistir. Motivo algum pode te tirar do teu alvo, do teu objetivo. E outra coisa que me chama a atenção no profeta Jonas é que assim, Deus falou ao coração dele que se ele fosse jogado ao mar, estaria tudo resolvido. Jonas, eu acredito assim na minha leitura que ele foi até um pouco covarde, porque ele era mesmo para ele ter se jogado, mas ele não fez isso. Ele pediu que eu jogasse. E assim foi feito. Resolveu-se o problema. E enquanto a tempestade estava acontecendo lá na outra embarcação, junto com o apóstolo Paulo, era interessante porque na Bíblia relata que Paulo, ele simplesmente, ele tratava as pessoas, ele acalmava, ele dizia, não pessoal, nós vamos passar por isso. Gente, na qualidade de prisioneiro, ele parecia ser o capitão. Está lá em Atos, se você ler no capítulo 26, está escrito, está relatando isso. E o bom é quando a gente lê, a gente entende que isso não é o pastor Valone, o pastor Emanuel, que está relatando isso, não. É o que ele leu, estudando a Bíblia, a gente sabe que é verdade. E eu queria reforçar para você que fique bem claro na sua cabeça que os seus motivos, seja de saúde, seja de desentendimento, não tire você do foco. Não tire você do seu alvo. E se você acha, irmão Kleber, na minha vida está tudo bem, está tudo em ordem, está tudo perfeito, pare e pense. Veja se realmente está. Veja, porque às vezes a gente acha que a gente está numa zona de conforto, está tudo bem. Simplesmente abandonar como o Jonas abandonou e foi embora e o problema ficou lá. Será que isso é saudável? Será que isso é salutar para a minha vida? Tá, vamos acreditar que a tua vida está realmente, a minha vida está boa, está confortável e eu não quero mais saber disso. E eu como cristão, eu não estou falando, não é da religião, do meu irmão católico, do meu irmão evangélico, da presbiteriana, não estou falando, não é disso, é do ser cristão, somos irmãos. E do cristianismo, como é que a gente fica nisso? Se eu estou tão bem, por que eu não posso entrar com o propósito de ajudar o outro? Isso é ser cristão. E assim, vocês já pararam para observar também que as pessoas que mais ajudam o próximo, ou as pessoas que mais trabalham na obra, são as pessoas que têm mais atividades, que têm mais uma carga horária na sua vida secular, mais pesada. São essas pessoas que trabalham mais também na casa do Senhor. Mas, irmão Cleber, por que de repente o Senhor falou sobre isso? Porque eu estou falando nessa questão de ajudar o próximo. Nessa questão de dizer assim, minha vida está boa, eu vou parar, não tenho propósito, eu vou sair sem destino, sem planejamento, igual a Jonas. Não. Se a gente parar e observar das coisas pequenas às maiores, de uma palavra de conforto a um abraço, a gente pode dar um próximo e fazer com que, através do nosso abraço, da palavra de Deus, através de qualquer que seja o meio,
Deus vai usar para chegar até aquela pessoa. Pode tratar, cuidar e sarar. E pensando dessa forma, irmãos, como o apóstolo Paulo agiu dentro daquela embarcação, a gente consegue entender que ali era uma vida de cristão. E eu entendo que nós, repito, não falo de religião, eu falo de ser cristão. Que nós, na palavra de Deus aqui ele relata, ele diz que eu, você, Gabriel, Késia, nós somos a luz, nós somos o sal da terra. Mas, irmão Kleber, eu não entendo quando a Bíblia fala em ser luz e em ser sal. Vamos fazer um comparativo aqui bem rápido, só para a gente poder prosseguir. Quando a palavra de Deus te diz assim, tu és luz, isso de repente a irmã Késia está passando por um problema, ela não vê solução. Você chega lá, numa simples atitude de ouvi-la, de repente, depois de você ter ouvido, aí eu falo para a irmã Késia do amor de Deus para ela acalma o coração, ela começa a conseguir ver uma solução para o problema dela, ela conseguir acalmar o espírito dela. Isso é você ser luz também. E quando fala ser o sal da terra, eu entendo muito também. E quando você ser o sal da terra, é quando de repente você consegue fazer. Consegue viver. Vamos colocar assim, tá? Você consegue viver o que é certo, mesmo sem ninguém estar vendo. Você consegue temperar. Você consegue fazer o que é certo, mesmo sem o pastor estar vendo, sem o teu chefe da empresa estar vendo, sem o teu professor da faculdade, da escola estar vendo. Porque eu costumo dizer na minha sala que ser honesto é fazer o que é certo, mesmo sem ninguém estar vendo. Que a palavra de Deus só tem um sim, sim e um não, não. E a palavra de Deus diz que o que provém disso vem do maligno. Então, toda ação tem uma reação, também costumo dizer isso. Se a gente consegue fazer o que é certo, sem ninguém está vendo, pode ter certeza. Nosso Pai, Ele vê. E Ele se agrada disso. Então, que sejamos esse tempero, esse sal na vida das pessoas. Outra coisa que chama a atenção nesse estudo é que Paulo, no momento daquela tribulação toda, ele poderia simplesmente ter dito assim: que vira tripulação, que eu te avisei no momento que a gente foi embarcar, que se me levassem, iria acontecer uma tempestade, porque assim Deus me falou. Mas como foi que ele pensou? Ele pensou simplesmente assim: bom, a gente já está aqui mesmo, então eu vou ajudar. Irmãos, muitas das vezes eu, irmão Kleber, Gabriel, Késia, a gente vê um irmão passando por algum problema. Eu não estou falando que não é financeiro, não, é qualquer problema. E a gente tem o hábito de fazer assim: ô irmão Késia, a senhora está bem? A senhora está precisando de alguma coisa? Irmão, eu aprendi nesse estudo que eu não posso fazer isso. Eu já tenho que ir lá e fazer. Através desse estudo eu entendi que eu não preciso perguntar. Eu só chego lá e eu faço. Isso bateu muito forte no meu coração. E Paulo o tempo todo, ele teve um comportamento de um líder. Ele teve um comportamento de um pastor. Ele parecia que estava tratando da tripulação que ele estava como se fossem ovelhas. Ele acalmou, ele orientou, ele brigou, incentivou. Que é isso que muitas vezes falta no irmão Kleber, falta na gente. É esse não precisa você ser um líder para você fazer isso. Cada pessoa já é líder na sua própria vida. E a gente precisa tomar essa postura e simplesmente incentivar, de adotar, de querer o bem. Uma vez em uma conversa com o pastor, eu pedi a ele a autorização para fazer algo. E ele simplesmente me falou assim: você preparou a pessoa para isso? Você se preparou para isso?
Quando eu estava fazendo esse estudo, me lembrei exatamente dessa conversa que eu tive com ele. Porque eu me senti Jonas nesse momento. Porque eu não tive um propósito. Porque eu não tive um objetivo. E voltando um pouquinho no que eu falei na questão da bênção, da árvore frondosa, de que a bênção na vida de Paulo foi tão grande que o Paulo conseguiu salvar. Eu entendo que Paulo conseguiu salvar outras vidas que eram outros prisioneiros por ser bênção, assim a gente pode ser na nossa igreja. Uma das coisas que eu queria fazer em resumo no estudo de hoje, na reflexão de hoje, é o seguinte, meus irmãos. Nós vimos dois homens, apóstolo Paulo e o profeta Jonas. Dois homens que o Senhor falou, mas foram dois homens distintos no seu comportamento. E eu queria que você aprendesse como eu aprendi, que tudo na nossa vida nós temos que ter um propósito. Meus irmãos, se você não tem, me desculpa a franqueza, mas se você não tem um propósito, eu não tenho um plano na minha vida, eu não sei o desejo do meu coração, eu não sei o que é que eu quero fazer, meu plano daqui para amanhã, pare e pense. Nós precisamos desenvolver um projeto na nossa vida. Seja ele pessoal, seja ele espiritual, seja ele qual for. Eu quero melhorar como ser humano. Eu tenho esse projeto da minha vida. Eu pego até no pé do meu filho. Eu estou com 36 anos, meu projeto de vida é chegar aos 40 anos sendo um ser humano melhor. E eu digo até a Gabriel, você tem que ser com menos idade. Porque você tem pessoas ao seu redor para lhe preparar. Então, você tem que ser com menos idade. Esse é um projeto de vida. Isso é só um exemplo. Eu só tenho 4 anos para bater essa meta. E eu tenho que correr atrás. E qual o seu projeto de vida? Irmãos, ponha uma meta. Não importa se ela seja a curto, a médio ou a longo prazo. Na nossa igreja, na Segunda Igreja Batista de Ibiri 2, nós temos nossos projetos. Quando a gente não consegue alcançar em médio prazo, a gente passa ele para longo. Se do curto a gente não consegue, tudo a gente planeja. A gente senta com a liderança, conversa, assim dá certo, assim não dá, o pastor da sugestão, a gente se planeja. E eu queria que você fizesse isso na sua vida. Seja por um papel, seja no seu celular, mas você planejasse. Eu quero ler a Bíblia em 1 ano. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero ajudar a abraçar mais um irmão, um novo convertido. Qual o seu projeto? Desenvolva seu projeto. Não seja como Jonas, simplesmente pegar o navio sem rumo. Seja Paulo. Paulo, mesmo como prisioneiro, ele saiu feliz da vida. Eu vou adorar o Senhor, eu vou falar do amor do Senhor para César em Roma. Ele sabia para onde ele estava indo, ele tinha um propósito. E nós precisamos ser Paulo. Não vamos viver uma vida de dormir, acordar, comer, trabalhar, dormir, comer, trabalhar. Não. Faça planos na sua vida. Me desculpe, meu irmão, eu sei que às vezes é chato a gente ouvir outro irmão ficar batendo na tecla da nossa vida pessoal. Mas, irmãos, eu acordei e todos precisam acordar. Precisamos fazer planos. Precisamos desenvolver os nossos planos. Eu confio muito na questão de escrever, de colocar no papel. Porque às vezes a gente esquece. Mas põe no papel. Divide a tua vida igual uma pizza, cheia de fatias. Se organize. Cada fatia saia nomeando minha vida espiritual, minha vida conjugal, minha vida profissional. Saia nomeando a sua pizza. Mas não abra mão. Uma dessas fatias, meus irmãos, tem que ser o Senhor. Não se desfaça dessa fatia. Administre a sua vida toda direitinho. E saia colocando quanto tempo você tem que fazer cada coisa. Se programe. Como eu falei anteriormente,
Se você observar, as pessoas que têm, não precisa nem ser cargo, mas vamos dar um exemplo, tá? Para ficar mais vivo. As pessoas que têm cargos, liderança nas igrejas, são as pessoas que têm o tempo mais corrido. Pode observar. Então assim, se dedica. Se o teu dom não é o da liderança, não tem problema. Bota o seu propósito, anote, descobrir o meu dom espiritual. Descobrir o que o Senhor tem na minha vida. Ah, se eu sei fazer de melhor é louvar, vai louvar. Ah, se eu sei fazer de melhor é cuidar do próximo, vai cuidar do próximo. Ah, eu só sei varrer, vai varrer. Mas faça, porque o Senhor deu a Jonas dons e talentos. E Jonas não usou. Ele poderia ter usado os dons e talentos em Nínive. Ele fez isso, mas ele fez bem depois. Você vai ler no livro de Jonas, que é bem curtinho para você entender a história. Mas ele voltou e usou seus dons e talentos. Mas a história, quem vai ler é você sozinho. Meus irmãos, a hora avança, são 35 minutos da live. Mas é muito gostoso, é muito prazeroso falar da palavra de Deus. E eu queria que você, quando terminasse a live, se alguém me perguntar assim, o que foi falado de hoje? Foi falado do apóstolo Paulo e do profeta Jonas. Mas eu queria falar do apóstolo Gabriel, o apóstolo Késia, o apóstolo Lúcio, apóstolo embaixador, apóstolo Felipe, pastor Valone, apóstolo Nazareno, apóstolo Sérgio, apóstolo. E desse apóstolo que está saindo aqui hoje, está saindo um apóstolo com propósito. O propósito de quê? De crescer espiritualmente, de crescer como ser humano, de crescer no conhecimento da palavra de Deus, de crescer em oração, de crescer em louvor, de crescer. Então assim, eu me despeço de você essa noite, com o coração transbordando de alegria. Fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de estar trazendo a palavra para vocês, mas entendam e creiam que você tem o poder para mudar a sua vida. Entrega a tua vida ao Senhor e no mais Ele tudo fará. Meus irmãos, eu vou estar encerrando agora, vou estar orando com vocês. O tempo está bem estourado, mas irmãos, muito obrigado por vocês estarem conosco. Agradeço ao pastor Valone, ao pastor Emanuel, a toda a liderança da CIRI por estar conosco nesse projeto ainda, vai mais 15 dias aí, né? Eu acredito que ele vai estar fazendo as lives, como foi prorrogado. Esteja conosco. Segunda a sexta tem live, sábado tem live, no domingo também tem. O pastor está ministrando um culto no domingo pela manhã. Participa com a gente, amém? Que Deus abençoe você, que a sua casa seja um lugar abençoado, que o Espírito Santo transborde nesse momento aos 4 cantos da sua casa, que em nome de Jesus todo espírito de enfermidade bata em retirada da tua casa, que você possa sentir neste momento toda a contenda batendo em retirada, todo mal-estar, todo desânimo, que a gente possa sentir neste momento o Senhor reinando na tua casa. Amém? Não tem Covid-19, não tem gripe, não tem nada que vai nos derrubar, porque nós somos o povo de Deus. E creia, que vão se levantar contra você, mas vão cair, porque mais poderoso e mais forte é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que Deus esteja com vocês e a gente se encontra amanhã em mais uma live, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus nos guarde. Pedir para a irmã Késia estar orando, para estar se despedindo da gente. Amém? Amém. Querido Deus, amado Pai, venho nesta noite, Senhor, te agradecer por mais uma palavra que aqui foi dita, ó Deus. Palavras que têm nos abençoado, Senhor, dia após dia. Ser com todos aqueles, ó Deus, que se dispõem a levar, Senhor, o melhor de Ti para as nossas vidas. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu amor infinito. Mesmo sendo pecadores, ó Deus, o Senhor é conosco. E assim, a cada dia, possamos, ó Deus, entender o que Tu queres para as nossas vidas. Amém. Que possamos, ó Deus, ser pessoas cada dia melhores, assim como foi dito na palavra de hoje. Ó Deus, obrigado por tudo. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, até a próxima. Fiquem com Deus. Deus abençoe e guarde a vida de cada um. Embaixadores, estou com saudade de todos, viu? Um abraço. Nos vemos nos grupos. Tchau, tchau.